Oi, gente! Muito boa tarde a todos. Pessoal do primeiro ano do ensino médio, todos os professores que estão aqui com a gente, sejam bem-vindíssimos. Hoje é dia de filosofia no Centro de Mídias, hashtag filosofia no CMSP. Sobe a gente lá nas redes sociais, vamos conversar, vamos bater papo, vamos prejudicar a tolice juntos. Hoje a gente vai ter uma aula do professor Marconi, em que ele vai conversar um pouquinho com vocês sobre, vamos pôr aí na tela, a filosofia e outras formas de conhecimento, mito, cultura, religião, arte e ciência. E quais são as habilidades que o professor Marconi vai trabalhar no decorrer desta aula? Criticar a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta, refletir sobre a importância do conceito de alteridade para a análise de diferentes culturas, relacionar práticas de cidadania e respeito às diferenças, discutir a condição estética existencial dos seres humanos e discutir a relação entre cultura e natureza. Vocês devem ter se atentado para o título da aula, Verbos do Filosofar. Eu quero abrir a aula hoje enaltecendo o seu brilhantismo. Marconi, você é um poeta na arte de criar títulos de aula. Obrigado. Confesso que eu gasto um tempinho nisso, hein? Eu fico lá matutando qual vai ser o título dessa aula. Obrigado, Fê. Vamos embora? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, né? Junto com a professora Maria Fernanda, recebo você, professor, coordenador, outros membros da Secretaria da Educação e você, aluno, especialmente da primeira série do ensino médio. Antes de que vocês fiquem assustados, talvez por terem visto a quantidade de habilidades que a gente vai trabalhar hoje, é importante nós lembrarmos que nós estamos na semana de estudos intensivos. Então, as aulas desta semana serão aulas de recuperação daquilo que a gente trabalhou durante o nosso segundo bimestre. Por isso, todos estes verbos do filosofar que estão aparecendo aí nas nossas habilidades. A ideia hoje é a gente revisitar as habilidades e, em alguns casos, os conteúdos que a gente trabalhou no decorrer do nosso segundo bimestre. E, neste sentido, nós temos aí a nossa primeira interação, a nossa primeira dinâmica, para a gente começar a trabalhar o primeiro verbo do filosofar da nossa aula de hoje. E a nossa dinâmica, que vai aparecer na tela para vocês, são duas perguntinhas que dizem o seguinte: os termos criticar e discutir são dois entre vários outros que estão presentes no cotidiano e que foram incorporados e ressignificados pela filosofia. Diante disso, responda. Primeira pergunta. Você percebe uma diferença entre a crítica e a discussão filosóficas e as críticas e as discussões do nosso cotidiano? Se sim, que diferenças são essas? E a nossa segunda pergunta, qual a importância do criticar e do discutir para a construção do conhecimento? 2 minutinhos e a gente volta com os comentários da professora Maria Fernanda.
Voltamos. Sabe, gente, estava vendo as interações de vocês aqui no chat e me apercebi de uma coisa. Na verdade, eu já tinha me apercebido disso. Na verdade, eu acho que eu comprovei a ideia de que na vida é tudo uma questão de como a gente pergunta as coisas, porque quando a pergunta é boa, a gente se interessa e sente vontade de participar, de responder e de colocar a nossa visão no mundo, né? Então, vejam, vamos relembrar essas perguntas. Você percebe uma diferença entre a crítica e a discussão filosóficas e as críticas e as discussões do nosso cotidiano? Se sim, que diferenças são essas? Então, teve muita resposta super interessante aqui no chat, né? A Sabrina já começou dizendo assim, criticar e discutir são coisas diferentes. Então, ela já estabeleceu assim esse ponto de vista dela, né? O Wilmer, ele disse assim, eu acho que é diferente, crítica e discussão são diferentes, porque, assim, discussão é um troço que sempre acaba em briga. Isso não é verdade, Wilmer. Você pode ter discussões muito frutíferas, muito respeitosas e saudáveis e sair transformado dessas discussões sem que necessariamente elas descambem para briga, né? E aí, a segunda pergunta, qual a importância do criticar e do discutir para a construção do conhecimento? Cadê? A Mariana, ela me deu um quentinho no coração, porque ela disse assim, se a gente não discute e não critica as coisas, como nós nos tornamos seres humanos melhores? Muito bem colocado, hein, Mari? Perfeitas as suas perguntas, Marconi. Dá um pano para a manga. E, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito legal. Vamos embora? Vamos tocar? Vamos lá, gente. Pessoal, é importante a gente se atentar, antes da gente continuar a conversar, por que eu faço essas perguntas, e vocês vão ver que na aula de hoje nós teremos várias perguntas. A gente está num momento de revisão. Então, a ideia é a gente perceber no nosso cotidiano e através dessas perguntas, onde aquilo que a gente trabalhou se encaixa na nossa vida, na nossa construção de conhecimento. E o primeiro verbo que nós estamos trabalhando hoje é justamente criticar a concepção do conhecimento científico como verdade absoluta. E a gente precisa, de antemão, como a Mari Fernanda bem colocou, entender a função do discutir, colocar a nossa opinião, a nossa visão de mundo no mundo, para que a gente cresça como pessoas, como a Mari também colocou, para que a gente se desenvolva. E, ao mesmo tempo, que essa discussão, essa colocação da nossa opinião no mundo se dê de maneira crítica. Lembrando que o criticar filosófico é a busca de uma fundamentação. Não é opinião pela opinião. Não é o famoso papagaio de pirata, eu repito o que outros estão falando. Não. Eu procuro entender a razão, as motivações, as influências que constroem um pensamento, uma visão, uma percepção de mundo. E no nosso primeiro ano do ensino médio, uma das habilidades que a gente trabalha é a concepção de ciência como verdade absoluta. A gente sabe que isso tem sido muito criticado ultimamente, até na questão política. Ciência e política têm entrado em alguns momentos até em conflito, né, sobre qual que é o papel da ciência, né, o questionamento científico, que não é necessariamente um questionamento filosófico. É importante a gente pontuar isso. Muitas vezes, os questionamentos que a gente tem visto à ciência, sem rotular ou nomear, são questionamentos relacionados a uma visão ideológica, e não necessariamente a uma postura filosófica que critica pela busca de fundamento. É diferente quando você questiona porque você quer legitimar o seu ponto de vista, de quando você questiona para tentar, como eu falei, entender, compreender como aquela concepção se constrói. A partir disso, vamos falar um pouco, de uma maneira bem breve, o que é ciência. Do ponto de vista filosófico, a ciência é um conhecimento sistemático, ou seja, existe todo um sistema, regras que constroem o pensamento científico, baseado em experimentos, quando a gente fala das ciências da natureza. Então, você precisa experimentar, você precisa provar, digamos assim. E, num segundo momento, quando a gente fala de ciências humanas, nesse caso, as ciências elas envolvem aí uma existência de métodos e de teorias. Então, eu tenho uma metodologia, eu tenho um sistema, eu tenho uma sequência que constrói este pensamento. E, ao mesmo tempo, tento usá-lo, seja para compor uma teoria, a qual eu estou buscando desenvolver, ou para comprovar uma teoria que eu já consegui ali formular. Uma vez que a gente está trabalhando aqui a visão de ciência, e a gente acabou de conceituar de uma maneira, obviamente, bem panorâmica o que é ciência, faz sentido atribuir a esse conhecimento baseado em experimentos ou baseado em teorias e métodos uma verdade absoluta?
E aí é nesse ponto que a gente precisa refletir, ainda que a gente não tenha um tempo para mergulhar nisso, sobre essa noção de verdade, inclusive sobre a noção de verdade absoluta. E aqui tem 3 pontos que eu quero trabalhar com vocês. Primeiro ponto, a verdade, ela não é um conceito acabado. Eu tomei, inclusive, a liberdade de pegar aqui no meu aparelho de celular. Existe um dicionário, que eu já comentei com vocês algumas vezes, que é o dicionário do italiano Nicola Baiano, onde ele traz diversos conceitos, diversos verbetes da filosofia. E é interessante que nesse dicionário ele vai trabalhar a ideia de que existem pelo menos 5 sentidos, 5 conotações diferentes do que vem a ser verdade. Ele diz o seguinte: nós podemos entender a verdade como correspondência. Então eu tenho uma ideia e essa ideia corresponde à realidade. A gente sabe que o conceito de realidade também é questionável, mas enfim, é uma correspondência. Eu falei alguma coisa, Maria Fernanda viu que o que eu falei é coerente, eu disse que a plaquinha que está lá fora é azul, corresponde à realidade, isso seria verdade, uma noção de verdade como correspondência. Uma segunda noção, a verdade como revelação, algo que está encoberto e que vem à luz do conhecimento. Então, Santo Agostinho trabalha muito essa ideia, por exemplo, quando ele fala da doutrina da iluminação. A verdade é algo que a gente não consegue adquirir sozinhos. Eu costumo brincar, a doutrina da iluminação de Santo Agostinho é um quarto que você tem uma meia luz que você não consegue enxergar tudo que tem dentro daquele quarto. E Deus é o único que tem a condição de apertar o interruptor e clarear aquele quarto completamente. Vejam que é uma outra ideia de verdade. A verdade é uma coisa que se revela. A mente humana não tem a capacidade de, por ela, adquirir essa verdade absoluta. Uma terceira ideia de verdade. Verdade como conformidade a uma regra lógica. Então você tem um critério lógico e na medida em que esse critério lógico é obedecido, eu posso dizer que uma ideia, um conceito, uma coisa é verdadeira. Quarto conceito de verdade. Verdade como coerência. Algo que faz sentido, algo que não é contraditório. E a última visão de verdade, que é uma visão que a gente pega emprestado, inclusive, do utilitarismo ético, é a ideia da verdade como utilidade. A verdade é aquilo que é prático. Por mais que eu diga que uma coisa é verdadeira, se ela não é prática, o que interessa é como as coisas acontecem de fato. Vamos pegar, por exemplo, essa ideia dos relacionamentos amorosos. Por mais que eu tenha uma noção de que o relacionamento amoroso é de um determinado jeito, as pessoas vão dizer, você pode ter essa visão linda de amor, mas o amor de verdade é o do cotidiano, é o do dia a dia, não é o conceito que está no dicionário. Então, vejam que nós temos 5 visões diferentes do que é verdade. Então, um conhecimento, seja ele qual for, se atribuir a si mesmo como a ideia de ser um detentor da verdade absoluta, não faz sentido. Eu tinha um professor na faculdade, agora infelizmente não recordo o nome dele, um professor descendente de alemães, inclusive, e eu achava muito interessante porque ele falava o seguinte: eu acredito em Deus, mas eu não sei se Deus existe, porque saber é uma noção que está relacionada com uma ideia de verdade, e a noção de divindade é uma noção que eu não tenho como comprovar pelos meus sentidos. Então não faz sentido eu falar que eu sei, eu posso falar que eu acredito, que eu espero, mas que eu sei, eu não posso. Uma segunda ideia importante com relação à verdade nós percebemos que a verdade científica ela é transitória. Basta a gente olhar a história da ciência que a gente vai ver o quanto que a física mudou, o quanto que a biologia mudou, e quanto diversos outros campos do conhecimento mudaram. Então, a verdade científica ela é transitória. Por isso, e a gente está vivendo isso na prática nessa pandemia. Cada dia saem novos estudos, alguns contraditórios, outros complementares, outros vão sendo abandonados, outros vão sendo propostos, porque a verdade científica é transitória. E eu preciso entender isso para não colocar a ciência, lembrando que a Maria Fernanda também nos disse no início da aula, que a gente está trabalhando aqui mito, ciência, cultura, religião, que também são outras formas de conhecimento. E que muitas vezes são menosprezadas, desvalorizadas, sob essa ideia de que nós temos um conhecimento que possui a verdade absoluta. Por exemplo, há dimensões e questões da existência humana, como a estética, que ultrapassam o alcance do cientificismo. A ciência ela não é capaz de nos dizer sempre o que as coisas de fato são. Olhem, por exemplo, essa próxima atividade que a gente vai fazer. Diz o seguinte: de acordo com estudos científicos, a paixão
age no cérebro liberando um combinado de substâncias químicas, como a adrenalina, a dopamina, a serotonina, a oxitocina, o CRH, que eu tentei decorar, já esqueci o que é, e a vasopressina. 3 perguntinhas para a gente responder rapidinho no chat. Primeiro, essas informações científicas são suficientes para você saber o que é paixão? Segundo, o que é necessário para você saber o que é estar apaixonado? E terceiro, que exemplo você consegue citar de expressões artísticas, sejam elas quais forem, que são capazes de fazer você experimentar, você sentir, você ter a sensação de estar apaixonado? 2 minutinhos, a gente volta com a professora Maria Fernanda. Vamos lá, minha gente. Olha só, a pergunta do professor Marconi. 1. Essas informações científicas que aparecem aí no texto são suficientes para você saber o que é paixão? Foi quase uma unanimidade de respostas não. Imagino. Não é? Depois o professor perguntou o que é necessário para a gente saber que está apaixonado. Aí vocês puseram assim... a única coisa necessária para saber que se está apaixonado é sentir essa espécie de sensação diferente que a paixão causa na gente, né? Em relação à terceira pergunta, qual exemplo vocês citariam de expressões artísticas? Eu recebi aqui diversas respostas apontando filmes românticos, e eu quero destacar a do Con Sawyer, que disse assim que, na opinião dele, uma das maiores expressões artísticas da paixão são as serenatas. Que legal. Resgatando assim uma tradição muito bonita que infelizmente vem se perdendo, né? Verdade. Qual que é o nome dele? É o Con Sawyer. Con Sawyer. Um nome chique, hein, meu Não amigo? é? Mas, gente, muito boas colocações de vocês. Vejam que interessante, né? A gente estávamos criticando a concepção de ciência como a única detentora de verdade e acabamos de ver que, por exemplo, uma definição científica do que é que acontece quimicamente no nosso corpo não é suficiente para eu saber que eu estou apaixonado. Agora eu estou tendo uma descarga de serotonina no meu cérebro. É você que eu quero para o restante da minha vida. Não. Né? Como a Fê bem colocou, é essa sensação, pegando até a origem do termo, né, Fê? O patos, a patologia, o desequilíbrio. Né? É aquele desequilíbrio que a paixão causa na gente. E por que eu fiz essa terceira questão, gente? Justamente falando da questão das expressões artísticas que nos levam a perceber a paixão. Porque aqui a gente já consegue fazer esse contraponto com relação à ciência. Né? A ciência não me ajuda muitas vezes a perceber a paixão, mas a arte me ajuda. Quando de repente tocou aquela música e você, opa, estou pensando em alguém bem na hora que essa música está tocando. Ou tive a vontade de fazer a serenata justamente para uma pessoa que
vai perceber ali o meu sentimento, vai sentir ali a paixão que eu tenho por ela. Então, a arte, ela nos dá essa capacidade. E isso nos mostra a dimensão estética existencial do ser humano, que é a segunda habilidade que a gente trabalhou no nosso bimestre, né? Essa ideia de que o ser humano não é apenas um ser pensante. O ser humano é também um ser que sente, um ser que tem emoções, que tem sentimentos. E aqui, só resgatando de uma maneira bem rápida, nós trabalhamos diversas concepções. A Fernanda fez aulas brilhantes para a gente sobre o que é estética. Fiquei ali babando da minha casa, porque eu fiquei moderando da minha residência. Mas eu resgatei duas aqui para vocês. A primeira delas, do Baumgarten, que traz essa ideia da estética como ciência do sensível. É uma ciência, porque é um campo de conhecimento, é um campo de reflexão. E Kant, que traz a ideia da arte, da estética, melhor dizendo, como a teoria do belo e a crítica do gosto. O que é que faz uma coisa ser bela? O que é que gera a beleza? Né? E quais são os fundamentos do gosto? Né? A gente já ouviu aquela expressão, né? Gosto não se discute. Por que não se discute? O que é que fundamenta os nossos diversos gostos? Né? E isso vai revelando essa condição estética existencial e até a nossa individualidade. E aqui a gente pode pontuar que, a arte é uma característica da condição humana. Se o ser humano ele tem essa busca por conhecimento, ele também tem uma busca de expressar o mundo pela arte e de absorver o mundo pela arte. A Fernanda nos trazia isso quando ela nos trouxe aquele tour que a gente fez pelas artes rupestres, mostrando como há muitos e muitos anos atrás o ser humano já tinha essa necessidade de mostrar o que ele vivencia, o que ele sente. E é justamente através dessa dimensão que a gente transcende a realidade imediata. Nós vamos para outros mundos, né? Vamos para outras dimensões, digamos assim. E, nesse sentido, a gente percebe como nós somos capazes, por esse belo racional e pela arte, de também reproduzir a nossa realidade, né? A arte nos dá essa possibilidade de transcender o real, olha que lindo, e, ao mesmo tempo, reproduzir o real. Eu fiz uma pergunta para vocês justamente sobre que expressões artísticas eram capazes de explicar ou de manifestar a nossa paixão. Falando dessas questões de expressões artísticas, a gente sabe que isso muda muito de um lugar para o outro. E aí eu queria fazer duas perguntinhas para vocês, vão ser 60 segundos no chat agora, vai ser bem rápido. E a primeira perguntinha é a seguinte: em que situações do seu cotidiano você percebe a importância das expressões artísticas? Em que momentos do seu dia a dia você percebe que a arte te ajuda e muito? 60 segundos, a gente volta com a Fê. Gente, que prazer poder ter o privilégio de ler as colocações que vocês colocam aqui no chat, né? O Eric Rocha, ele fala que, de forma geral, as artes o ajudam no momento de expressar as emoções dele de uma forma um pouco mais criativa, né? Super interessante a resposta do Eric. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu penso que pode estar relacionado com esse momento bem específico que a gente está vivendo agora, é que diversas pessoas trouxeram que a arte tem ajudado a lidar com o estresse. Que bacana. Então, seja através da música, através dos livros, a arte tem esse papel assim de nos ajudar a lidar com as emoções negativas. Nos tirar dessas quatro paredes, né, que nós Exatamente. estamos vivendo. Muito interessante, gente. Colocações muito bem
perspicazes, né? Eu já tomei decisões na minha vida baseadas na arte, na medida em que, lógico, a gente tem que tomar cuidado com uma ideia que a gente chama de indústria cultural, que vocês vão estudar no segundo ano do ensino médio, mas muitas vezes a arte nos dá uns insights, nos dá umas percepções de que, olha, para olhar isso na sua vida, para olhar isso na sua história. Será que você não precisa mudar isso, você não precisa modificar aquilo? Né? Tem muitos filmes que trabalham essa noção, né? Antes de Partir, A Corrente do Bem. São filmes que, quando você assiste, eles te fazem repensar as escolhas que você faz de vida. E isso é uma contribuição da arte. Gente, eu vou pular uma pergunta que a gente faria agora, porque o nosso tempo está corrido. E a pergunta era justamente, trabalhando dentro dessas concepções da arte, da ação da arte no nosso cotidiano, por que existem tantas expressões artísticas? Né? E assim, eu esperava de vocês diversas respostas, e uma delas seria que nós temos diversas expressões artísticas porque nós temos culturas diferentes. E esse é justamente o nosso próximo tópico que nós vamos trabalhar. Discutir a relação entre a natureza e a cultura. Afinal de contas, a arte está totalmente relacionada a uma cultura. E aqui vale a pena a gente reconceituar, relembrar, melhor dizendo, o conceito de cultura. Lembrando que esse também não é um conceito fechado, existem várias concepções do que é cultura. Basicamente, a gente pode definir a cultura como uma atividade humana. Então, não é uma atividade apenas animal, é uma atividade humana. Os animais não possuem cultura, eles agem por instinto. Não que o instinto não faça parte da nossa cultura, obviamente. Mas é uma atividade humana em parceria ou até em sobreposição com a natureza. Né? Por isso que Marx, por exemplo, vai dizer que a cultura é transformação do natural, é modificação da natureza. E ela tem por características estar em constante transformação. Então, a cultura não é estagnada, ela não fica parada. E a sua diversificação. É próprio da dinâmica da cultura ela se transformar de tal maneira que ela é como uma raiz que vai gerando outras ramificações culturais, digamos assim. Como eu falei que hoje é uma aula de revisão, eu vou perguntar muito para vocês, vai ter muita interação no chat. E aqui a gente já vai para mais um momento para a gente compartilhar o pensamento. A humanidade constrói-se socialmente e, por consequência, culturalmente. Como a cultura é um cultivo constante do espírito e parte da natureza humana, responda, você percebe em si mesmo algo que entende como parte de uma natureza humana, algo que faz parte de todos os seres humanos, digamos assim? 60 segundinhos, galera. Então, vejamos aqui juntos, pessoal. Mediante a pergunta que o professor fez, se vocês conseguem perceber em vocês algo que entendem como fazendo parte de uma suposta natureza humana, muitos responderam que sim, é possível perceber isto. E aí a Jaqueline e a Isadora foram assim, num mesmo caminho, apontando como este fator comum, né, natural, as necessidades básicas que todos temos e também as emoções que se brotariam assim quase que instintivamente em todos nós. Né? A Gabriela usou, inclusive, este termo. Os instintos são naturais. Tá. Exato. Gente, isso com certeza é um conceito que a gente precisa aprofundar e muito. Né? Até como eu mencionei para vocês, o instinto é algo que faz parte da dimensão animal. Os animais também possuem instinto. Óbvio que a gente pode problematizar e trazer a questão de que talvez nós temos alguns instintos que são puramente humanos, que a gente não encontra
alguns impulsos que não estão enraizados apenas na nossa questão animal, mas também nas nossas outras dimensões, como eu falei, artísticas, o racional, o emocional. Então é importante a gente perceber, lembrando que essa é uma aula de recuperação e, nesse sentido, a gente começa a identificar onde a gente precisa se aprofundar. Então é muito interessante você, professor de filosofia que acompanha a nossa aula, dentro das suas possibilidades, você, aluno, com a sua possibilidade também de tempo e de acesso a recursos, procurar aprofundar um pouco mais essa noção de cultura, a relação que a cultura tem com a natureza e, ao mesmo tempo, a conceituação da cultura. Neste sentido, gente, vale nos lembrar que a gente refletiu sobre isso durante o nosso bimestre e a gente, dentre os vários pontos de vista que a gente trabalhou, teve uma visão muito interessante de que é aquela ideia que a natureza da cultura é justamente se transformar continuamente. E a natureza tem como algo natural, sendo redundante aqui, criar a cultura. Né? Então a gente pode dizer que a cultura é algo natural na medida em que ela brota da natureza humana, digamos assim. Mas, como eu falei, a ideia aqui é a gente também dar algumas pistas de onde a gente precisa e pode se aprofundar e se refletir. A gente sabe que existem diversas culturas e que essas culturas muitas vezes entram em conflito na nossa percepção. Né? Justamente por conta dessas transformações que a gente pode aqui chamar nesse momento de naturais, as culturas vão tomando direções tão diferentes que em alguns momentos a gente até ousa dizer que são direções opostas e são culturas que, nesse sentido, entram em choque uma com a outra. Mas, ao mesmo tempo, a gente refletiu aqui e vem refletindo que isso é uma questão natural. Não há mérito, digamos assim, em valorizar cultura A, cultura B, uma vez que a cultura A e a cultura B tomaram os seus caminhos por uma diversificação própria da dinâmica da cultura, e não por mérito daqueles que fazem parte daquela cultura, digamos assim. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender a você na sua casa. E aqui eu quero fazer uma pergunta para problematizar, essa acho que vai ser inclusive a nossa última pergunta da nossa aula de hoje, mas para problematizar esse choque, esse embate que existe entre diversas culturas, mesmo a gente tendo essa consciência de que essa diversificação ela é produto da dimensão, do aspecto essencial da cultura, que é se transformar, que é se diversificar. Vejam na tela. Diz o seguinte: uma vez que a humanidade se constrói pela cultura, nós somos feitos pela cultura, a nossa forma de falar, de se vestir, de se pensar, recebe uma influência da cultura na qual nós estamos inseridos. Né? Essa cultura, a qual tem como característica natural se transformar e se diversificar. Eu disse isso para vocês agora mesmo. Na visão de vocês, por que há situações em que desvalorizamos perspectivas artísticas, políticas, religiosas e morais diferentes da nossa? Sabendo que a cultura se transforma quase que de uma maneira natural, por que a gente desvaloriza outras expressões culturais? Mais 60 segundinhos e a gente volta com a Fê. Interessante que aqui no chat surgiram diversas respostas que essencialmente disseram uma coisa bem parecida, mas por caminhos diferentes. Então, a Vanessinha disse, olha, essa desvalorização, né, ocorre porque somos imbuídos de um preconceito. Né? E, neste sentido, também, o Lucas ele diz assim, olha, nós sentimos estranheza
né? E, de fato, são duas respostas que, de alguma forma, elas se conectam. O André, então, ele diz assim, ele faz assim, a suma, né, das respostas anteriores. Ele diz, por que que isso acontece? Porque nós não estamos acostumados e, por isso, achamos que o diferente está errado. Muito legal, gente. A gente trabalhou isso em outras aulas, acho que até na segunda série, na terceira série, vai chegar o momento de vocês, onde a gente vai refletir um pouco sobre essa questão, até de como mudar a natureza, né, a partir do momento em que eu entendo que a cultura faz parte da natureza, que o hábito é uma segunda natureza, digamos assim, e que a gente pode aprender a não ter essa visão preconceituosa, ou ter, porque a gente não pode, chamar a visão diferente de visão preconceituosa. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. Muitas vezes a gente acha que aquilo que é o contrário ao estabelecido já é preconceito de antemão. Não. Né? Muitas vezes nós temos uma visão, né? E essa visão ela é fundamentada e a gente corrobora essa visão e é nosso direito. A grande diferença não é a minha concepção, é como eu enxergo diferente. É da mesma maneira que eu me dou ao direito de pensar de uma maneira diferente, reconhecer o direito do outro de também pensar de maneira diferente. E para que isso aconteça, a gente precisa refletir sobre um conceito que é o conceito de alteridade. Como o nosso tempo está curto, a gente vai colocar na tela para vocês tirarem aquele print, você que está com o seu celular, do conceito, mas a gente já trabalhou isso, vale lembrar, em outras aulas. Revisitem lá o Facebook, revisitem o YouTube, né, o canal do Centro de Mídias, fiquem atentos à programação da TV Cultura nos finais de semana, nos outros horários, porque a gente tem reprises dessas aulas e nesses momentos a gente se aprofunda mais. Mas é importante a gente entender que isso não acontece, essa visão preconceituosa se estabelece pela ausência de alteridade. Lembrando que a alteridade significa justamente a gente não reconhecer o outro, não ser o outro. A alteridade significa se colocar quase como uma empatia, quase como um vestir a pele do outro, entrar na vida do outro. Né? Tanto é que a palavra alteridade significa exatamente isso, ser outro. Né? Entender que o outro é um eu, assim como eu sou eu, a Maria Fernanda é um eu também. Ela é um outro para mim, como eu sou um outro para ela. Aqui a gente está fazendo esses trocadilhos, outro eu, mas é importante a gente entender isso e a gente valorizar o eu que existe nos outros, o eu que existe em cada um. Nós vamos colocar uma telinha agora para vocês aí, para vocês também apenas tirarem um print, já que o nosso tempo está curto, que era uma atividade, uma outra pergunta que eu faria para vocês aqui na aula. Como nós não teremos tempo, isso pode ficar como uma sugestão de atividade para você, professor, que queira trabalhar com seus alunos. Lembrando que é sugestão de atividade, vocês têm toda a autonomia para utilizá-la ou utilizar outras ferramentas que vocês já tenham desenvolvido nas aulas de vocês. E você, aluno, também pode pensar nessas atividades, nessas questões, para poder aprofundar o seu pensamento. Falado disso, eu quero deixar aqui algumas outras sugestões de atividade. Primeiro, uma pesquisa conceitual. Né? Então, você pode pesquisar, aí, por exemplo, os conceitos de cientificismo, cidadania. Tem uma noção, digamos assim, gente, uma pesquisa muito interessante, vocês encontram na internet, sobre critérios de verdade, teorias da verdade. Muito bacana para a gente começar a criticar, a problematizar, a questionar um pouco mais o que é ser dono da verdade, coisa que muita gente acredita que é, se é que alguém pode ser dono de algo assim. Né? E também se aprofundar no conceito de crítica filosófica. Para terminar, vou deixar uma mensagenzinha com vocês da nossa avaliação pessoal e passo a bola para a professora Maria Fernanda. Filosofar é refletir, criticar, relacionar e discutir. Você tem dado a devida atenção à reflexão antes de formar os seus juízos, antes de agir e reagir? Você exerce o pensamento crítico diante das diversas ideias e valores que se apresentam no seu dia a dia? Antes de você discutir as ideias, a Fernanda dizia, discutir é importante, é essencial. Mas antes de discutir, você busca fundamentar seu ponto de vista na reflexão crítica? E como você pode relacionar, traduzir em ações cidadãs concretas o respeito às diferenças? Eu me despeço de vocês e deixo com você, Fê. Marconi, muito, muito obrigada. Você nos presenteou com a aula, com a tua generosidade, passar o seu conhecimento para a gente. E eu quero encerrar dizendo que a professora Durvalina também nos brindou, porque ela teve a lembrança no chat de
citar aqui uma frase do Pascal, grande filósofo do século XVII, que dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Professora Durvalina, muito obrigada. Você nos brindou com essa lembrança. Obrigada a todas que acompanharam e próxima quinta-feira, eu, Marcone e vocês. Encontro marcado. Até lá. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Tirem o print dessa tela, é um formulário de avaliação da nossa aula.